Receba o abraço aí da igreja toda, em nome de Jesus. Assim a palavra do Senhor nos diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Amém. Curva a sua cabeça, irmão. Jesus, nós estamos aqui para ouvir sua voz. O motivo, Deus, principal que nós estamos aqui na sua casa é pelo Senhor. A pessoa que nós viemos buscar, adorar, entronizar é o Senhor. E já temos feito isso, ó Deus, nesses minutos que se passaram. Mas agora, por misericórdia e graça, olhe para nós, ó Deus, e fale conosco na sua palavra. Que não seja, meu Deus, uma mera palavra que saia do meu coração, mas que o teu Espírito Santo se apodere de mim aqui neste momento, para falar em cada coração a medida e proporção que os teus filhos precisam ouvir, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto aqui, essa passagem de João no capítulo 3, talvez seja o epicentro, né? Talvez seja todo o centro do Evangelho. Fala do plano de Deus para nós. Eu acho que todo o evangelismo, tudo que nós fazemos para falar sobre Jesus, talvez o versículo principal seja justamente o que nós lemos aqui no meio desse trecho que a gente leu de João 3, versículo 16. A obra de Deus sendo consumada em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E existem algumas verdades sobre a salvação, existem algumas verdades nesse texto. Principalmente quando nós começamos a ler no versículo 14, Jesus faz referência em algo que já havia acontecido há alguns 1000 anos antes dele. Jesus fala sobre Moisés. Mas essa questão da salvação que Jesus está falando, é o livramento que Deus ofereceu para nós em face do pecado que todos nós cometemos em Adão. Quando você ver, irmão, ou ouvir alguém falando que não tem pecado, a gente sabe muito bem o que a palavra do Senhor nos diz, que aquele que diz não ter pecado, já está em pecado. Quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas glória a Deus, porque Jesus nos restituiu essa glória que havia sido perdida. E aqui Jesus está falando justamente sobre esse processo da salvação, em oposição a essa condenação que estava reservada por causa do pecado que começou em Adão. Isso diz respeito àquilo que eu pontuei mais ou menos aqui no domingo. Por isso que falei em Romanos essa questão do pecado. Fala sobre a obra justificadora que Cristo fez por nós, em nosso lugar, em nosso favor, ali na cruz do Calvário. E essas palavras do Senhor Jesus Cristo nos deve trazer uma alegria muito grande. Eu sempre costumo dizer, irmãos, principalmente para aquelas pessoas que às vezes andam muito entristecidas, não conseguem ver mais alegria em nada na sua vida. Eu costumo dizer para essas pessoas, irmão, leia um pouco mais a Bíblia. Porque por mais que nós estejamos passando por dias muito difíceis, como todos passamos em momentos determinados na vida, se a palavra de Deus, ela realmente está enxertada diz sobre encontrar raiz no nosso coração. Se nós não somos somente ouvintes da palavra, mas temos retido aquilo que Deus fala na sua palavra, através de homens e mulheres que Deus levanta para falar conosco, isso significa que nós, por mais que passamos nessa tristeza, nós sempre nos lembramos dessa promessa. Eu nasci em pecado, porque por Adão todos pecaram, mas glória a Jesus, porque eu tenho salvação através de Cristo Jesus. Isso já seria suficiente para no mesmo momento que um motivo de tristeza entrasse no nosso coração e ser revertido em alegria. Eu tenho uma esperança. Por mais que eu parta, por mais que as coisas não aconteçam da forma como eu projetei, a minha esperança é a salvação em Cristo Jesus. Aí Jesus está falando aqui, para quem não crê, a condenação é certa.
Para quem não teve a palavra da verdade e não acreditou nessa palavra, a condenação já está reservada para estes. Mas para aquele que crê, a salvação é certa. E aí esse versículo 14 que eu acabei de citar, que Jesus vai falar, e do mesmo modo que levantou Moisés a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Eu não sei se você sabe, mas Moisés viveu em um tempo aproximado de 1500 anos antes de Cristo, perdoe-me. Um período de 1 milênio e meio aconteceu esse episódio aqui de Moisés. E para a gente entender um pouco mais disso aqui, o que Jesus está falando e compreender esse episódio aqui importante na história de Israel, a gente precisa, eu queria te convidar para pregar sua Bíblia novamente, voltar lá para Números, capítulo 21, que a gente vai entender melhor o que Jesus está falando aqui e, consequentemente, entender aquilo que Jesus vai falar conosco essa noite. Números 21, a partir do versículo 4. São 6 versículos apenas, do 4 até o 9. É justamente nesse capítulo 21 que está esse episódio aqui que Jesus está narrando. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Deixa eu fazer uma pausa nesse versículo 4. Todas as vezes, irmãos, que o nosso coração perde a confiança em Deus, nós fazemos como o povo de Israel, nos tornamos impacientes. E quando a gente torna impaciente, a gente peca contra Deus, porque a gente passa a visualizar o momento e esquece de visualizar a promessa. Aí isso traz a impaciência. Então, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus. Veja só o que resultou a impaciência. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Aqui está falando do maná. A gente sabe que todos os dias pela manhã, logo pela madrugada, Deus mandava o maná ali, bem na alva que amanhecia o maná. Então esse fastio a nossa alma tem fastio do maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. O que Deus mandou entre o povo, irmãos? Abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a olhar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e era curado. Aqui então é esse contexto que Jesus está se referindo lá em João, capítulo número 3, versículo 14, que a gente leu como título principal aqui dessa mensagem da noite. E é isso que eu quero falar essa noite com os irmãos. A serpente do deserto, ou no deserto, como você preferir. Mas fiquemos com essa expressão que é melhor, a serpente no deserto. Qual que é o contexto então, que a palavra do Senhor, que Deus, que Jesus usa lá em João 3,14, dentro desse sentido que a gente acabou de ler? Em primeiro lugar, eu queria que você gravasse isso. A Bíblia está falando acerca do pecado do homem. Eu acabei de dizer agorinha sobre esse ponto, não é necessário voltar. Em primeiro lugar então, acerca do pecado do homem. Em segundo, a consequência do pecado. O povo havia pecado contra Deus, eles mesmos vão confessar isso aqui no versículo 7, veio o povo a Moisés dizendo: havemos pecado porque falamos contra o Senhor e contra você. Então eles reconheceram o pecado dele. E para cada pecado, irmãos, eu queria que você gravasse isso, muitas vezes nós esquecemos. Eu li ano passado um livro muito pertinente, que John Piper vai escrever, se chama Graça. Como vencer sobre o pecado encontrando satisfação em Deus. E uma das expressões que eu gravei muito naquele livro ali, e todo dia eu coloco ela no meu coração, para que eu possa viver essa frase. John Piper vai dizer assim que o pecado é uma ofensa contra Deus,
porque é como se nós não tivéssemos prazer em Deus. Aí ele vai dizer assim: uma pessoa que peca é porque não encontrou satisfação plena em Deus. Porque se eu tenho satisfação plena em Deus, o pecado não me atrai, mas a promessa de Deus, a verdade de Deus é que me atrai. Então, é por isso que o pecado é uma ofensa contra Deus e, consequentemente, ele traz consequências. Aqui no texto que a gente leu, qual foi a consequência do povo ter pecado contra Deus? Ser mordido pelas serpentes que o próprio Deus mandou. O próprio Deus havia mandado isso como consequência do pecado deles. Mas eu acho muito interessante, e aí é onde a misericórdia de Deus é estendida a nós. A misericórdia de Deus é demonstrada no momento em que eu e você demonstramos para Ele também que temos um coração arrependido. A palavra do Senhor vai dizer assim: que um coração arrependido o Senhor não rejeita. Escute aqui, irmão, um coração arrependido o Senhor não rejeita. O que falta muitas vezes nas pessoas é justamente arrependimento. E eu sempre trago essa mensagem que eu vou dizer agora, que existe uma diferença muito grande entre você estar arrependido e sentir culpa por algo de errado que você fez. A culpa, você vai ficar um momento pesado ali, mas você vai voltar a praticar aquele mesmo pecado. O arrependimento é diferente. O arrependimento ele conduz à vida. Vida quer dizer sobre mudança, sobre uma nova história. Toda vez que tem arrependimento, é o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, para que eu e você então vivamos aquilo que fomos designados desde o início, quando Ele nos concebeu aqui nesse mundo, lá no ventre da nossa mãe ainda. Então perceba, nesse momento eles haviam pecado, mas teve um arrependimento, e aí Deus vai trazer uma solução. Quando tem arrependimento vem a solução, e a solução da parte de Deus ali foi: Moisés, ergue aí no meio do povo uma serpente de bronze e coloque ela em uma haste, para que quando as pessoas forem picadas por essas cobras, por essas serpentes, elas olhem para essa que está estendida e possam ser curadas do veneno que a serpente injetou através da picada. E essa solução então apresentada da parte de Deus, o evangelho a qual eu e você estamos inseridos, vai chamar sobre salvação. A solução de Deus é a salvação. É por isso que Jesus, talvez você já ouviu essa frase, né? Jesus é a solução do mundo. Porque realmente é isso, Jesus é a salvação para o mundo em pecado, para o mundo que está perdido. Quem olha para Cristo, e daqui a pouco a gente vai falar que não é somente um olhar fictício e figurado, não. Quem vive a Cristo Jesus e reconhece o ato que Ele fez, encontra a salvação através do arrependimento. Mas para que a gente, irmãos, possamos desfrutar dessa salvação, dessa solução que vem da parte de Deus, é necessário uma decisão. Olha aqui para mim em nome de Jesus, você pode dizer isso? Decisão. Eu sempre digo que a nossa vida, ela é pautada por decisões diárias. Você acorda já com a decisão daquilo que você vai fazer durante o seu dia. Eu tenho certeza que talvez hoje possa ter batido um cansaço, talvez uma preguiça, ou talvez só mesmo uma falta de vontade de vir buscar ao Senhor. Mas você veio, você está aqui. Você decidiu no seu coração: não, vou lá buscar ao Senhor. Assim é a nossa vida com Deus. Nós só podemos desfrutar da salvação, da solução, que vem através de Cristo Jesus, através de uma decisão. Mas de forma prática, o que é então, pastor Brenner, que aquela serpente lá no deserto simboliza? Por que Deus pediu para Moisés levantar aquela serpente lá no deserto? Aquela serpente era a figura da maldição que havia vindo por causa do pecado. Quem está aqui comigo, diga amém. As serpentes que vieram, veio como uma forma de maldição. Pecou, veio a maldição da parte de Deus. Inclusive, o livro que mais retrata acerca da apostasia que estava entrando, ou que já havia entrado na verdade, tomado conta do povo de Israel, é o livro de Juízes. E ali eles viviam num ciclo vicioso. Deus abençoava, eles se rebelavam contra Deus, apostatavam, Deus mandava a consequência, ele se arrependia, Deus abençoava. E assim foi por muitos anos, lá no livro de Juízes, um tempo de apostasia. Principalmente porque um dos últimos versículos, no último capítulo de Juízes, vai dizer assim, que não tinha profeta naqueles dias. E sem profeta o povo perece. Profeta ali está falando sobre a palavra. Profeta significa a palavra. Sem profecia, sem a palavra, o povo perece. É por isso, irmãos, que nós precisamos jamais, não podemos nos esquecer a importância de um culto.
Que não somente o simbologismo de adorarmos a Deus, de devotarmos toda a nossa ação de graça ao Senhor, o culto também tem como ação trazer a palavra revelada aos nossos corações e a direção da parte de Deus. Por que é que muitas pessoas às vezes vivem batendo a sua cabeça em decisões frustradas? Porque não tem direção. E sem direção, irmãos, o povo perece. Sem norte o povo perece. É a mesma coisa que você tentar navegar em um mar sem uma bússola. Todo navio que você for, você vai encontrar uma bússola lá que aponta o norte. Quer dizer, você sabe para onde você está indo. Assim é a palavra da parte de Deus. E aqui nesse momento então, a maldição ali, foram as serpentes que foram enviadas. E por isso, Deus havia mandado Moisés levantar justamente essa serpente. Era o símbolo dessa maldição, dessas serpentes abrasadoras. Quando Jesus foi à cruz, eu aqui não vou entrar muito no assunto, que era uma condenação típica romana. Esses dias para trás eu falei sobre isso. A condenação à morte e morte por cruz. Mas quando Jesus foi à cruz, ele morre como ele se fosse um criminoso, como ele se fosse maldito, como se ele tivesse pecado. Inclusive, nós falamos sobre 2 Coríntios a domingo, mas lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 21, Paulo vai escrever assim: ele se fez pecado por nós. Ou seja, ele se fez maldição por nós. E dentro dessa palavra que a gente vê aqui que o apóstolo Paulo escreveu, a maldição que assolava o mundo no tempo de Jesus, e na verdade ainda assola nos dias de hoje, qual que é, irmãos? O pecado. O pecado é o que a gente começou dizendo, é o que destitui o homem da glória de Deus, afasta o homem da plenitude que vem da presença do Espírito Santo e consequentemente traz uma maldição, consequências. Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, se dizem, professam que são ateus, com uma desculpa que, se Deus existe, por que é que tem tantas crianças passando fome na África, por exemplo? Por que é que tem tanta desgraça no mundo? Tudo isso não é porque Deus não existe, mas é porque essas pessoas estão longe de Deus. O mal não significa que o bom, que é Deus, não existe, mas o mal é a ausência de Deus. É por isso que quem está em pecado vive o fruto do pecado. Quem está em Deus vive o fruto que vem de Deus. E qual é o fruto que vem de Deus? A justiça. E a gente precisa entender então que esse simbologismo aqui que Deus está falando para Moisés e que Jesus usa em João capítulo 3, versículo 14, diz justamente sobre isso. O mundo naquele tempo do sacrifício de Jesus passava por uma maldição, o pecado. E foi justamente essa figura que Jesus se fez por mim e por você. Ele se fez pecado por nós. Talvez algumas pessoas não compreendam. Às vezes passa na rua, vê algumas pessoas pedindo esmola, passando fome. O que acontece é que o pecado é fruto de uma escolha dessas pessoas. E elas vivem uma vida afastada de Deus. Quando os israelitas pecam contra Deus, e eles reconhecem isso que pecaram, lá no versículo 7, a gente pode observar que eles atraíram a maldição, que foram justamente essa serpente. E qual que foi a consequência ali? Eles começaram a ser picados, e o que gerou através disso, irmão? Morte. Porque é justamente esse o fruto do pecado. O fruto do pecado é a morte. E para nós, a gente precisa entender algo, que não somente é um sentido eterno. Aquelas pessoas que decidiram por si só não serem justificadas por Cristo e caminharem uma vida de pecado, quando chegar lá no final das suas vidas, não encontrarão. Hoje em dia, tem se caricaturado um falso evangelho, e todo mundo quando morre é salvo. Você já viu isso? Principalmente nesses últimos dias. Pessoas aí, homossexuais, pessoas totalmente promíscuas, que não tinham nada do evangelho, nada da salvação de Cristo Jesus. Não, mas foi uma pessoa boa. Irmão, ser bom não salva ninguém. O que salva é o sangue de Jesus, o mérito é dele. E a gente precisa voltar realmente à centralidade do evangelho e entender que a salvação vem através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqueles que não reconhecem essa verdade é a morte. E tem muitas pessoas que ainda em vida têm morrido, porque não têm reconhecido e consequentemente arrependido do seu pecado. A Bíblia sempre vai nos trazer essa figura. Pecado está associado à morte, à separação de Deus. É a primeira coisa que Adão e Eva, e provavelmente, porque a palavra do Senhor vai dizer que depois que ela é amaldiçoada, Eva ali, por causa do pecado, ela passa a ter dor no seu parto.
A gente pode então, por analogia, entender que antes ela já tinha tido filhos, né? Deus vai falar assim para Eva: Eva, a partir de hoje, com dores você vai dar à luz. Então, muito provavelmente, Adão e Eva tinham tido filhos. Então, quando Adão e Eva saem ali do jardim, que estava plantado no Éden, é justamente essa figura que eles estão acontecendo ali. Eles morrem, é lógico que Adão ainda vai viver mais alguns anos, mas eles morrem porque eles foram afastados da presença de Deus. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Não existe vida, irmãos, e aí é onde as pessoas não conseguem entender isso, o mundo afora. Mas eu dou glória a Jesus, por mim e por você que aqui está, que tem entendido isso. Não existe vida que não seja em Deus. Por que as pessoas hoje, irmãos, principalmente isso na classe social mais rica, você vê às vezes jogadores de futebol, né? Enche o seu corpo de tatuagem, ou então festa sobre festa, cachaça sobre cachaça, e não sacia, porque elas têm essa necessidade de vida. Eu gosto muito de citar sempre Salomão, quando está escrevendo Provérbios. Salomão, já na sua tenra idade, lá na terceira idade, ele para analisar toda a vida, e ele vai dizer assim: e Deus formou o homem, e quando Deus formou o homem, ele plantou nele a eternidade. Significa que nada nesse mundo pode saciar o vazio que existe dentro de mim e você, senão Jesus Cristo nosso Senhor. E glória a Jesus, porque eu e você temos entendido essa necessidade que eu e você temos dele. Será que você pode levantar sua mão e dizer para Jesus: Pai, eu preciso do Senhor na minha vida? Você fala aí para Ele nesse momento, irmão. Deixa eu te dar 10 segundos para você falar isso para Ele aí. Eu preciso do Senhor lá na minha casa, eu preciso do Senhor na minha vida. O Senhor é o centro da minha existência. Eu não encontro prazer, eu não encontro saciez para minha alma se não for na sua presença. Aleluia. Então essa é a figura que a Bíblia sempre vai trazer. O pecado está associado à morte, à separação de Deus. Pessoas que foram separadas de Deus. Mas o arrependimento deles então trouxe a salvação da parte do Senhor. Eu não sei se você lembra quando você estudou física. Irmão, você tinha uma matéria que eu tinha dificuldade, o terceiro ano, eu me lembro muito bem, né? O professor Eudiel, que eu lembro até hoje o nome dele porque ele me salvou, né? Hoje já não é mais assim. Hoje quando a pessoa reprova numa matéria só, ela parece que faz agora essa matéria no outro ano, né, irmãos? É isso mesmo, né? Me ajuda aí se eu estiver errado. Não reprova mais, mas na minha época ainda uma matéria só você reprovava o ano todinho, já pensou? E no terceiro ano do ensino médio, dificuldade da matéria de física, o professor, ele deu uma ajeitada lá e eu consegui terminar, mas a física eu sempre tive muita dificuldade. Mas eu me lembro muito bem que eu gravei uma dos princípios da terceira lei de Newton, que diz que toda ação gera, uma ação gera reação. Não é diferente da parte de Deus. Quando nós temos arrependimento, nós encontramos a salvação. Quando nós temos arrependimento e demonstramos isso para Ele, nós encontramos a cura para a nossa alma. Essa é a figura que está lá no deserto. Quando você olhar para a serpente erguida, vocês vão encontrar cura para o pecado que vocês cometeram. Agora perceba, irmãos, trazendo isso de uma forma prática para a nossa vida, a questão da ação e reação. Tem muitas pessoas que desejam mais de Deus. Eu queria ter mais unção, eu queria ter mais autoridade. O caminho é o jejum. O jejum, você entra com ele, Deus entra na sua vida com unção e com autoridade. Você mortifica a sua carne para que o seu espírito então possa receber essa virtude, esse dom de unção, essa graça da parte de Deus. Assim também às vezes nós preocupamos demais com alguns afazeres e a gente se esquece que a arma mais poderosa que eu e você temos, dada pelo próprio Deus, é a oração. Nós entramos com a oração e Deus entra com o fortalecimento das nossas vidas. Porque às vezes Deus não vai fazer com aquela situação difícil que estejamos passando, ela cesse. Mas Ele vai mudar a nossa perspectiva para enxergar de forma diferente e tirar um aprendizado para que saiamos mais fortes daquela situação. A oração é esse caminho. Então, entramos com a ação e Deus entra com a reação. O que Jesus está dizendo então, lá em João, capítulo 3, é que quando o homem se arrepende, ele pode desfrutar disso na parte de Deus. E essa solução vem por Cristo Jesus. Eu não sei se você sabe, eu creio que a maioria de nós sabemos disso. A Bíblia ela trabalha com tipologias, simbolismos, bronze, prata, ouro. Inclusive vários simbologias dessa nós temos lá no livro do Apocalipse, né? Quando João está escrevendo, muitas coisas ali são simbólicas, que Jesus revela ali a João e ele escreve no Apocalipse.
Mas aqui nesse momento, existe outro simbolismo, aqui em Números capítulo 21, a partir do verso 4 que nós lemos. A serpente era de quê, irmãos? De quê? Bronze. A serpente era de bronze. E por que ela deveria ser de bronze? Bronze na palavra do Senhor fala sobre justiça, ou justificação, juízo, julgamento. Então, o que é que Deus está falando aqui quando fala para Moisés, ergue uma serpente de bronze? É como se Deus estivesse falando, por um lado Deus é amor, e Ele provou isso através de Jesus. A gente leu, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, que eu e você não conseguimos nem mensurar, às vezes, o tamanho do amor de Deus. Mas se por um lado Ele é amor, Ele também é juízo. É por isso mesmo que agora eu disse, às vezes a gente quer, talvez, pintar um Deus que é só amor, e se esquece que Ele é juízo. E para aqueles que não reconhecerem Jesus como salvação, não tem salvação para essas pessoas. E se Jesus não tivesse vindo à terra, a justiça de Deus não poderia ter sido concretizada e consumada em Cristo Jesus. Cristo é a materialização da justiça de Deus. Cristo é a materialização da justiça de Deus. Isso não pode ser negado. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E se tem algo, irmãos, que Deus não faz, eu posso fazer. Você pode fazer. Você pode fazer com algumas pessoas também isso, mas Deus jamais vai fazer. Deus não faz vista grossa com o pecado. Quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Mas existem consequências que nós mesmos plantamos através da vida. Tem gente às vezes que quer que do dia para a noite as coisas se resolvam, né? Mas eu já me arrependi, eu já mudei de vida. Irmão, foi tantos anos de plantio, de coisas que você fez, e do dia para a noite você quer que uma decisão sua, você vai colher os frutos daquilo que você plantou durante muitos anos. Mas a gente precisa entender que as consequências do pecado, nós jamais poderíamos pagar com um ato próprio de justificação. Somente Cristo poderia fazer isso. É por isso que Cristo precisou se fazer pecado por nós, maldição por mim e por você, assumindo a nossa culpa. Isaías capítulo 53 vai dizer assim, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, deixa eu só exemplificar isso de forma mais concreta para ficar no seu coração essa noite. Nós colhemos muitas vezes as consequências do pecado que nós plantamos. Mas glória a Deus, que é cheio de misericórdia. E quando nós nos arrependemos, Ele resolve escrever uma nova história sobre a nossa vida. Quando Isaías está escrevendo aqui como algo não somente profético, mas algo realmente que é para ser vivido e experimentado por mim e por você, Isaías vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelo seu sofrimento, eu e você fomos sarados. O que Isaías quer dizer aqui para mim e para você? A paz, irmãos, que hoje recai sobre mim e sobre você, é fruto do sacrifício que Jesus fez. É fruto do castigo que Jesus passou. É por isso, olha para mim aqui, eu quero que você grave essa frase agora nesse momento em nome de Jesus. Não aceite em nome de Jesus, irmãos. Isso aqui não é uma palavra motivacional, somente para talvez inflar o seu ego, não. Isso aqui é a palavra de Deus que eu vou falar agora. Não aceite algo que não seja paz na sua vida, porque isso não vem de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Já ficou para trás as outras coisas. Tem pessoas que não conseguem se apropriar dessa condição de paz. A gente falava um pouco sobre isso aqui no domingo. Vivem aflitas no seu espírito. Eu acho muito interessante que quando Jesus está tendo uma das últimas conversas, justamente nesse evangelho de João que a gente leu, capítulo 14, lá no versículo 27, Jesus vai dizer assim, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo dá, uma falsa paz. Lá em Formosa eu pastoreei uma igreja simples, o nome Parque da Colina era o nome da congregação. E o irmão um dia contando um testemunho simples, mas foi algo que eu gravei na minha vida, né? Falava até planta, né? Não falava nem planta, ele falava planta, né? Muito simples, mas ele disse o seguinte, irmãos, Deus ele nos dá, o diabo é quem empresta. E eu achei interessante essa colocação, porque é realmente isso que acontece. Deus não tira aquilo que Ele dá. O que Deus deu, acabou, é seu. É sua herança, é a promessa da parte de Deus. Satanás, ele traz uma falsa sensação de propriedade. Você acha que você está bem, mas em um momento que você o deixa de servir, ele tira
ou em um momento de descuido seu, você perde aquilo que Ele proporcionou. Aí por isso que Jesus vai falar: eu não dou a minha paz como o mundo dá, mas eu deixo a minha paz para vocês. Aí ele termina o versículo 27 dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você sabe o que significa a palavra turbar o coração? É o contrário do que a gente leu que o povo de Israel fez aqui, ó. Versículo 4, lá final: o povo se tornou impaciente. É uma falta de paciência, é uma falta de tranquilidade, é uma preocupação exacerbada com o amanhã, ou com daqui a algumas horas o que vai acontecer, uma preocupação com o futuro. Aí Jesus vai dizer: gente, tenha paz no coração de vocês, não se turbe, nem se atemorize. Se atemorize é uma outra palavra. Não tenha medo no coração de vocês, não seja aprisionado por essas correntes de preocupação e medo, porque isso não vai deixar vocês viver a paz que eu quero conceder de dentro para fora e não de fora para dentro. Irmãos, existe uma grande diferença aqui. Se a paz é gerada de fora para dentro, é uma paz passageira, e às vezes tem pessoas que estão condicionando isso a amizades, a festa, a lugares. Mas com Deus nós precisamos entender que a paz ela é de dentro para fora. É por isso que nós podemos alcançar essa plenitude, porque é de dentro para fora. É essa paz que o Senhor Jesus quer nos dar. Então, todo medo e toda preocupação, se você quiser roubar a sua paz, você possa se levantar a partir de hoje, em nome de Jesus, e repreender: eu não aceito essa falta de paz no meu coração, eu não aceito esse medo em nome de Jesus. Se Jesus me deixou da sua paz, eu sei que ela está aqui dentro de mim, porque eu já recebi o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer que outras pessoas se levantem como profeta em nossa vida, mas talvez Deus já te deu essa autoridade e a oportunidade de você mesmo se levantar como profeta lá dentro do seu lar. Talvez a sua casa em guerras, falta de paz, comece a se levantar como boca de Deus: a minha casa, o meu lar é do Senhor Jesus, então eu não aceito nada menos senão a paz que vem de Cristo, o meu Senhor. No meu trabalho, sabe aquelas perseguições que muitas vezes a gente sofre no trabalho, aquele trem amarrado assim, a falta de paz, uma preocupação. Se levante como profeta, irmãos: eu já tenho a paz de Cristo Jesus, porque é essa paz que preenche a nossa alma. Então, falando sobre isso aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ele levou o castigo sobre si, porque a cruz é um lugar de troca. Você pode dizer isso? A cruz é um lugar de troca. Vai lá. Lugar de troca. Talvez você já tenha ouvido essa expressão e não saiba o que isso quer dizer: sacrifício vicário. Vicário quer dizer substituição, alguém que se põe no lugar de outra pessoa. Foi justamente isso que Cristo fez, um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. A Bíblia vai falar, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo escrevendo ali aos irmãos da Galácia, que ele se fez maldição por nós. Eu não sei se você já ouviu. Se você ouviu, deixa eu só saber aqui, você levanta a mão para mim nesse momento. Quantos aqui já ouviram falar sobre maldição hereditária? Levanta a sua mão assim, deixa eu ver. Acho que todos nós já ouviram falar isso, né? Irmão, biblicamente isso não existe, tá? Maldição hereditária, isso não existe. Então se você veio em algum lugar e for atraído por essa conversa em alguma igreja, né? Venha participar há tantos dias, campanha, quebra de maldição. Isso não existe, irmão. Quem está em Cristo é nova criatura. Não importa se meu pai pecou, se meu avô, acabou. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, acabou a maldição. Jesus se fez maldição por mim. Então, não existe maldição hereditária. E outra coisa que eu quero abrir os seus olhos aqui. Por muito tempo, alguns pastores, eu falo com vergonha isso, né? Mas infelizmente aconteceu. Por muito tempo, pastores aprisionou pessoas, alienou pessoas, dizendo assim: olha, se você fizer tal coisa, você está amaldiçoado. Não existe isso, irmão. Não existe palavra contrária que possa prevalecer contra a sua vida, porque Jesus já levou a maldição. A gente não nega e a gente não esquece-se das armadilhas e das armas que Satanás trabalha contra nós. Mas isso não está ligado à maldição, porque Jesus já levou a maldição por nós. Outro dia para trás eu vi um vídeo, talvez você até conheça esse pastor, eu não vou falar por forma de ética aqui, mas é de uma comunidade aí em outro estado. Estava lá lotado de pessoas, né? Porque ele tem o dom da cura, né? Deus deu, e aquilo que Deus dá, Deus não tira. A pessoa pode até estar em pecado, Deus não tira. Deus não tira. Deus usa até uma jumenta ali, a jumenta para falar com
com Balaão, não vai usar uma pessoa? Usa, então Deus não tira. Mas eu vi lá que um cara se levantou, missionária Cris, contra o pastor, acho que ele fez alguma coisa, não acreditou, e o pastor levantou o dedo assim para ele e falou assim: eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Eu até olhei e falei: meu, amaldiçoo em nome de Jesus. Eu fiquei pensando assim: gente, como é que é esse negócio? Amaldiçoar em nome de Jesus, né? Mas isso não existe, irmão. Não existe isso. Não existe maldição para quem está em Cristo. Ele levou a maldição por nós. Aí Jesus vai dizer, João capítulo 3, no versículo 18 que a gente leu. Deixa eu voltar lá nesse texto. Se puder projetar aí, para aqueles irmãos que talvez não trouxeram a Bíblia. João 3,18. Jesus diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Jesus está falando então que quem não crê já está julgado. Então a única forma de escapar da condenação e consequentemente o fim dela, que é a morte eterna, é por meio da crença, é crendo em Jesus. É por isso que ele vai falar: quem crê em mim não será condenado. E eu queria destacar aqui rapidamente para nós caminharmos para a conclusão. A crença, ela nunca vem sozinha. A crença, ela vem acompanhada por alguns fatores. E talvez o primeiro que vem com a crença é aquilo que a gente falava agora há pouco, é o arrependimento. É reconhecer que nós erramos. Eu errei. Olha para mim aqui em nome de Jesus, irmãos. Eu e você erramos hoje. Eu e você erramos hoje. Talvez por um pensamento. Talvez eu e você não tenhamos praticado algum pecado. Mas na nossa mente a gente falou mal de alguém. A gente olhou atravessado para alguém. A gente julgou alguém no nosso coração. Talvez sem querer, de forma natural, porque o ser humano é mau, de forma natural, e depois que a gente percebeu, meu Deus, o que eu estou pensando? A gente desejou o mal para alguém lá no coração, e vez ou outra isso ronda o nosso coração, mas cada vez que Satanás quiser suscitar essa culpa contra você, se levante também, assim como eu falei agorinha, se levante como profeta na sua casa, se levante para se lembrar no seu coração: Jesus já levou a acusação que estava sobre mim. O meu arrependimento então trouxe a salvação da parte de Deus. Então a crença, ela traz consigo o arrependimento do nosso erro, o reconhecimento do nosso erro. E isso, em síntese, é a fé. A crença que traz o arrependimento é uma atitude de fé. Lá em Números 21 que a gente leu, Deus vai dizer para Moisés: todo aquele que for picado por uma serpente abrasadora tem que olhar para a serpente de bronze. E será que todo mordido que olhar, viverá. O que Deus está falando aqui em outras palavras para o povo? Quando vocês, povo de Israel, reconhecer, olha aqui em nome de Jesus, irmãos. Quando vocês reconhecerem que o julgamento já foi lançado sobre outra pessoa, vocês encontrarão vida. Isso vai inocentar vocês da culpa que vocês estavam. É por isso que quando nós olhamos para a obra que Jesus fez na cruz, e não somente para Ele como Senhor, mas para a obra que Ele fez na cruz, nós passamos a ter a vida em nós. Nós passamos a ter o perdão de Deus em nossas vidas. Então, o que eu estou dizendo aqui em outras palavras? Não basta acreditar que Jesus existe, porque assim também muitos demônios o fazem, acreditar que Deus existe. Não basta acreditar que Ele existe, e nem somente que Ele é o Filho de Deus, mas precisa entender e acreditar na obra que Ele fez por mim e por você, ali na cruz do Calvário. E existe uma diferença. Somente reconhecer, não, eu acredito, Ele é Jesus, Ele é o Senhor. A gente precisa reconhecer a obra que Ele fez na cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo. A gente até cantou uma música agorinha aqui, né, do Thales Roberto, que dizia: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. A vida que eu agora vivo, vivo para Ele. É isso justamente que Paulo está escrevendo em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Porque a fé, ela começa por uma identificação. A nossa crença, que gera arrependimento, ela começa com uma identificação. Isso quer dizer que nós precisamos reconhecer a obra que Jesus fez ali na cruz, em nosso lugar. Não é somente reconhecer Ele como Jesus, o Filho de Deus, mas a obra que Ele fez. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que nós, pelo batismo, morremos com Ele, somos sepultados com Ele, mas a partir da nossa
Quando saímos da água, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E é por isso que talvez o batismo tenha um simbolismo muito forte nas nossas vidas. É através do batismo que a gente professa, que testemunhamos: eu acredito na obra que Jesus fez. Eu sou sepultado com Ele, eu morro com Ele, mas com Ele também eu sou vivificado pelo mesmo Espírito que o vivificou dentre os mortos. Aleluia por isso, glória a Jesus. Então, amados, nós precisamos entender que o primeiro tópico aqui da crença que gera arrependimento é a identificação. Identificar a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Uma fé que se identifica com a morte de Jesus. Mas também, além dessa identificação, nós precisamos nos apropriar. O pastor Luiz estava aqui agora, eu acho que ele teve que se retirar. Ele gosta de usar essa expressão, né? Apropriar. Apropriar é tomar posse de alguma coisa. Se apropriar daquilo que Cristo fez por mim e por você. Quando Paulo está escrevendo uma das suas cartas para Timóteo, presta atenção nessa palavra agora. Paulo vai dizer assim: Timóteo, tome posse da vida eterna. Aquilo que nós reconhecemos que Jesus fez, a obra que Jesus fez ali na cruz, pela fé, isso traz sobre as nossas vidas. Quando eu reconheço aquilo que Cristo fez, eu reconheço e trago aquilo sobre a minha vida. É por isso que isso é fruto de uma decisão. Aquilo que eu dizia agora há pouco, envolve essa decisão de identificar, mas também de apropriar da obra que Ele fez. E por fim, além dessa identificação da obra, dessa apropriação, nós precisamos confessar. Confessar de sobre verbalizar, falar aquilo que Ele fez por mim e por você. A Bíblia vai dizer, irmãos, para a gente terminar então, que quem olhasse para a serpente seria curado, mas quem não olhasse iria morrer. A única forma de nós escaparmos ou passarmos pelo julgamento é através do sacrifício de Jesus e reconhecer aquilo que Ele fez por nós. Então, uma fé verdadeira, e é essa palavra que eu quero fechar aqui no seu coração essa noite. Uma fé verdadeira, uma fé genuína da parte de Deus, é uma fé que não somente crê que Jesus existe, mas principalmente na obra que Ele consumou por mim e por você, na obra que Ele fez por mim e por você. E aí isso gera arrependimento, que nos faz ter essas três condições: identificarmos essa obra, nos apropriarmos dessa obra e declararmos, confessarmos essa obra. A serpente no deserto é Jesus Cristo, a salvação das nossas vidas. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui essa palavra com Romanos 10, 9, que Paulo vai escrever assim: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esses três fatores que eu falei, identificação, apropriação e declaração, eles precisam carregar consigo arrependimento. Sabe, irmãos, talvez é isso que tem faltado em muitos corações hoje: se arrepender da condição. E nenhum arrependimento faz com que permanecemos na mesma prática. Eu disse isso lá no começo ainda. Arrependimento, ele leva a uma transformação, a uma nova conduta. E a gente tem esquecido isso hoje. Hoje tem sido muito divulgado, pregado um evangelho, em que o evangelho se enquadra às nossas necessidades. E não é a nossa vida que se enquadra ao evangelho. E evangelho, irmãos, fala sobre transformação. É claro que a bênção de Deus acompanham todos aqueles que cumprem os princípios dessa palavra, mas eu não quero me ater nisso aqui agora. Evangelho fala sobre arrependimento. Se arrepender, não me arrependo. Eu preciso a partir de hoje viver, me apropriar da obra que Ele fez, viver daquilo que Ele fez. Não existe crente, irmãos, não existe evangelho que seja confessado e faz com que uma pessoa viva em pecado. Porque se eu reconheço a obra que Ele fez e consequentemente sou salvo por aquilo ali, a minha vida é uma nova história. Eu preciso, através das minhas ações, dizer: eu estou arrependido. E talvez se a gente pudesse fazer uma equação matemática aqui, arrependimento é igual a uma nova história. Ninguém que se arrepende do que fez volta a praticar novamente.
E a gente precisa pedir a Deus graça, porque nós somos fracos e eu sei disso, mas Jesus é forte por nós. Eu gosto sempre de me apropriar dessa condição. A gente não precisa, talvez, carregar um fardo maior do que é necessário. Jesus é forte por nós. A culpa já foi levada, o pecado já foi levado, mas Ele que levou, não foi eu e você. É Ele. E uma vida nele é uma transformação de realidade. Curva a sua cabeça nesse momento em nome de Jesus. Com a sua cabeça curvada aí. Eu sei que essa tarde eu meditava nessa palavra e conversando com o Espírito Santo, algo ficava nítido no meu coração. Que eu sei que Jesus quer trazer uma nova história sobre a sua vida. Não amanhã, irmãos, mas a partir dessa oração. Uma nova história. Para que sobretudo você seja livre. Talvez é alguma venda, algo que Satanás ou que você mesmo tem dado brecha na sua vida e você não tem conseguido olhar para a serpente no deserto. Mas em nome de Jesus, seja livre essa noite de toda venda que possa estar cegando você, não deixando você olhar para a serpente que é Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Oh Espírito Santo de Deus, aqui está a sua igreja. E a sua palavra foi pregada e eu sei que em nenhum momento ela volta vazia. Antes cumpre, ó Deus, para aquilo que ela foi determinada. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer sobre nós, sobre cada coração que aqui está, a paz que vem do Senhor. Eu neste momento, ó Deus, como pastor aqui da igreja do Senhor Jesus neste local, eu quero ministrar, meu Deus, uma nova paz da parte do Senhor. A paz que vem de Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa ministrar com Teu Espírito Santo uma vida nova nesse coração. Que uma alegria, ó Deus, indizível, independentemente das condições, que os Teus filhos possam andar, ó Deus, com alegria no coração. Eu sei, ó Deus, que pessoas ainda podem estar assistindo essa ministração, ó Deus, aqui pelo YouTube. E nesse momento, ó Deus, eu apresento elas também. Que haja, Espírito Santo, uma manifestação. Revele, ó Deus, de forma prática sobre cada coração que aqui está ouvindo essa oração. Assim eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. E eu sei, ó Deus, que o Senhor há de nos conduzir, ó Deus, em lugares altos. Dá-nos das suas asas, ó Deus, para que possamos assentar, ó Deus, nos apropriando da condição de salvação que o Senhor já nos deu. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu queria convidar você ainda a cantar o refrão